do evento, né, é falar pessoas e marcas vivendo com sentido, vivendo com propósito. O Renato falou muito bem sobre propósito e agora a gente vai falar um pouco de marcas também que vivem com propósito. Assim, só um exemplo assim, que eu acho super legal de citar. Existe uma empresa lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual era agora, que é uma empresa de outwear, de roupas esportivas. E aí, durante o período da Black Friday, ela fechou todas as lojas. Veja só, nos Estados Unidos, o período de maior consumo, ela tinha um potencial de vender muito, e ela fechou as portas da loja para estimular todos os seus clientes que fossem ali, fossem escalar montanhas, fossem correr na lagoa, enfim, que fossem aproveitar realmente, que fossem praticar exercícios ao ar livre. Ou seja, uma marca com um propósito claro. Vocês acham que elas perderam valor no médio e longo prazo? Com certeza não. Porque elas têm um propósito claro, elas geram valor com isso. Então, a gente vai abrir um debate agora, justamente falando sobre marcas com propósito. Renato vai participar, eu vou chamar aqui o Luiz Vabo Júnior. Vou ler a apresentação dele, gente, porque é uma galera tão boa que tem muita coisa, muita qualidade para falar deles. O Luiz é diretor da Stone Pagamentos, que é uma empresa que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Se tornou uma das mais promissoras de tecnologia de pagamentos no Brasil. Ele é mestre em administração pelo COPEAD, da UFRJ, empreendedor em Endeavor e fundador da Civ, que é uma empresa de tecnologia no setor e-commerce, uma referência de plataforma de checagem de preço online. Chega mais, Luiz. Para fechar o nosso debate aqui, eu vou chamar o Amon Pinto, sócio fundador da Zebu Mídias, empresa de design e sustentabilidade com certificado internacional de impacto socioambiental positivo do Sistema B. E, no ano passado, ele fundou a Mancha Orgânica, que é uma empresa de P&D de produtos derivados de pigmentos vegetais. Chega mais, Amon. E o nosso querido Gabriel, para mediar o debate. Opa. Bom, obrigado, Renato. Obrigado, Vabo. Obrigado, Amon. Renato, você falou agora um pouquinho. Eu queria que o Vabo fosse lá e fizesse uma apresentação sobre o que é a Stone, né? E da onde vem essa história de propósito. Tá com o microfone aí? Tô aqui. Então, beleza. Boa noite, tudo bem? Vou falar bem rápido, porque acho que o mais legal é a gente poder abrir para a plateia fazer os debates. Primeiro, parabéns, muito legal aqui a Casa Firjan e todo o propósito, a proposta. E acredito que a gente pode introduzir o tema trazendo um pouco mais para tangibilizar isso que o Renato comentou. Então, um dos convites, a Júlia fez o convite aqui, ela falou, é empresa de mercado financeiro, indústria de pagamento, é uma coisa meio chata, né? Mas que parece que tem um propósito aí, então, de repente, vai conectar com o nosso painel lá na Casa Firjan. Então, por isso até que é interessante a gente trazer um pouco para a nossa realidade todos esses conceitos que o Renato comentou e que a gente concorda que, por mais que o negócio seja realmente algo mais transacional, algo mais relacionado à nossa economia real, ao varejo, que é uma das principais indústrias desse país, né, que, junto aí com as indústrias mesmo de bens e serviços, sem dúvida nenhuma, é o motor da economia brasileira. Então, o que a gente identificou, especialmente, e conectando também com o que o Gabriel comentou no início, o item número 1, quem vai lembrar aí do PowerPoint dele, o item número 1 dele, dos 7 itens que ele comentou dessa nova economia, é o foco no cliente. Então, a gente colocou que o nosso propósito é o nosso cliente. E por que o nosso cliente é o propósito? Porque, em especial, a indústria de meios de pagamento, ela vem de um monopólio. Então, monopólio, como é que monopólio ou oligopólio? Quando poucos participantes desse mercado prestam um serviço normalmente ruim com um preço muito caro. Então, se tem algum varejista aqui na plateia, sabe muito bem que nos últimos 5, 6 anos para trás só podia passar cartão Visa na maquininha da Cielo e só podia passar cartão Master na maquininha da Rede. Então, isso quebrou, né? O Banco Central quebrou esse monopólio e, a partir de então, vários players, vários novos participantes entraram nesse mercado. Só que você imagina, o varejista, mais de 1 milhão de varejistas no Brasil, eles estavam com um preço muito alto e serviço ruim. Então, a gente identificou que existia uma possibilidade muito forte da gente passar a oferecer algo que parece básico, mas que conecta com a apresentação do Renato, que é o serviço.
Então, a gente identificou como sendo um dos nossos propósitos focar no cliente, atender bem. E eu que sou carioca, mas agora estou expatriado em São Paulo, sei como é que é duro ser bem atendido no Rio de Janeiro. Você pega um táxi, você vai no restaurante, você vai no hotel, você vai ter uma quantidade de serviços pessimamente prestados. Então, a gente identificou que talvez pudesse ser um diferencial nosso atender bem o cliente. Ainda mais quando a gente fala de TV a cabo, banco, toda essa telefonia, telecom, tudo isso a gente é mal atendido, infelizmente. Então, a gente passou a colocar isso como sendo um norte nosso, porque normalmente o pessoal fala assim, mas se você atender bem o cliente, a conta não fecha, né? Então, não sei se a gente tem a oportunidade de ter algum cliente aqui nosso na plateia, mas normalmente quando você liga para qualquer um desses, você liga para TV a cabo, você liga para banco, você liga para telecom, é aquele coisa agradável, né? Você liga, digite 1, digite 2, digite 3, digite 5, você fica 15 minutos, 20 minutos na ligação e você não consegue ser atendido. E hoje a gente tem um atendimento que, se você ligar para a Stone hoje, você é atendido em até 8 segundos por um ser humano e 90% das vezes que você ligar, a gente vai resolver seu problema na primeira ligação. E a gente tem mais de 300 mil clientes no Brasil. Então, e a conta fecha. Então, é possível atender bem o cliente e é possível, por outro lado, também atrair um público que é um público que trabalha conosco, é um público jovem, que é um público que está nessa economia nova, é um público que tem como propósito construir uma empresa que é de cultura empreendedora para esses empreendedores. Então, é de empreendedor para empreendedor. Então, não vou me estender muito, mas, basicamente, a gente tem um propósito interno de atrair esses jovens empreendedores que vão focar no seu propósito externo, que é atender bem o cliente, nas mais diversas linhas de negócio que a gente tem. A principal delas, não sei se vocês já viram, é aquela maquininha verde, você passa o cartão de crédito na maquininha verde. Então, um propósito de atender bem e o cliente ser a nossa razão de existência, e dentro de casa ter uma cultura empreendedora, que quem tiver interesse a gente pode entrar mais no detalhe nesses dois aspectos. E obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, muito bacana, Vabo. Obrigado. E não precisa, vamos bater palma, é sempre bom, mas a gente continua a conversa. Amon, e a mancha? Bom, tá funcionando aqui? Tá. Legal. Vou falar um pouco sobre o propósito da mancha, mas inevitável falar sobre o meu propósito, até porque isso já serve de insumo para o debate, né? O propósito organizacional, independente ou dependente do propósito do empreendedor ou das pessoas que estão por trás da organização. Agradecer ao Renato, que palestra incrível, que apresentação incrível, mexeu muito comigo. Relembrei meus 8 anos atrás de aulas na PUC, tentando entender o que fazia o Amon ser Amon como profissional e como ser vivo, né? Tentando me identificar na faculdade, tentando saber quem eu era. Fui entrar na empresa júnior da PUC, da qual o Vabo também participou, e me distanciei bastante do padrão da minha faculdade, que era a faculdade de design, todo mundo de bermuda, de chinelo, artista, com black book, e eu parecendo um ET vestido de roupa social na faculdade, não me encontrando enquanto designer, não me encontrando também enquanto empreendedor naquela época. E passei um ano na empresa júnior, saí querendo empreender, querendo abrir minha própria iniciativa. Foi o primeiro momento em que eu comecei a encontrar o meu caminho como designer, como empreendedor, trabalhando na área de sustentabilidade. Abri a Zebu com meus amigos de infância. O meu sócio é meu amigo desde a 5ª série. Nós sempre misturamos a amizade, diversão e trabalho. Esse conceito do trabalho a gente começou a desconstruir desde muito cedo. E saí da faculdade, cofundei a Goma, né, que é um espaço de trabalho e uma associação que funciona nos moldes de economia colaborativa. Um espaço de experiência, realmente, de trabalho em rede e de desconstrução sobre como a gente entende o sistema capitalista de trocas e de mercado, enfim, tentando compartilhar um espaço, mas também tentando compartilhar conhecimento, tentando compartilhar negócios. Foi assim que a Zebu se construiu, que é uma empresa de design para a sustentabilidade, atendendo inúmeras outras empresas. Bom, dentro desse ecossistema da Zebu, a gente sempre estudou os materiais e sempre atendeu os nossos clientes, tentando construir projetos que fossem impactassem positivamente a sociedade e o meio ambiente, de uma maneira geral.
através de materiais, através de recursos, através de processos. De acordo com a demanda de cada cliente, a gente entendia que tipo de produto, que tipo de marca que a gente ia desenvolver de baixo impacto socioambiental. Assim, a gente ganhou a certificação do Sistema B. Assim, a gente começou a participar de um grupo de economia circular da Ellen MacArthur Foundation. E assim a gente construiu a Mancha. Há 7 anos atrás, em 2011, a gente percebeu para um projeto que não existia uma tinta que fosse coerente com os nossos princípios. A gente precisava desenvolver uma campanha de comunicação, então fabricamos os papéis reciclados, criamos todo o mote da campanha, desenvolvemos tudo, mas a tinta a gente não encontrava uma tinta que fosse adequada às nossas necessidades. Então a gente resolveu cozinhar a nossa própria tinta. Começamos isso fazendo em casa, e em 2016 a gente percebeu que isso era um negócio independente, que era a Mancha, e a Mancha servia a um propósito muito maior do que a nós mesmos. Ao longo de todo esse processo, a gente percebeu que os principais beneficiados pelo produto éramos eu, Amon, Pedro Ivo e Rafael, que fabricávamos a tinta orgânica. Uma tinta tóxica, componentes vegetais, sem nenhum tipo de composto químico persistente ou tóxico que agrida o meio ambiente ou até a saúde das pessoas. Então, por que não direcionar esse produto para as pessoas que mais precisam dela, que são as crianças, né? E assim, a gente começou a desenvolver essa empresa, que tem como lema mantenha ao alcance das crianças, né, já desconstruindo também essa lógica de consumo de produtos que são agressivos ou que são persistentes e que são, de certa maneira, que criam limitações ao tipo de usuário. Costumamos indicar, né, para crianças de 0 a 100 anos. O nosso público e nosso foco principal são os pequenos, mas os nossos produtos eles podem servir a inúmeras indústrias e setores. Essa é a Catarina, fofíssima, filha da Júlia. A Júlia nos apoiou, além de nos convidar, ela colocou essa modelo linda para participar da campanha de financiamento coletivo do final do ano passado. Foi quando a gente começou a levantar recursos para viabilizar de verdade o nosso negócio. A Mancha está incubada na incubadora da Coop. Em 2016, a gente colocou ela na incubadora. Depois, em 2017, a gente fez um financiamento coletivo, conseguiu recursos para levar ao laboratório e viabilizar o primeiro produto. E a gente acredita que o aprendizado ele está diretamente ligado à conexão com a natureza e com o bem-estar do ser humano. Então, a gente quer entregar um produto que, de fato, proporcione isso para as crianças, né? Então, começamos a nos aproximar muito da educação ambiental, da educação artística, da educação alimentar também, diminuindo barreiras das crianças com os próprios alimentos. Como eu disse, é um produto 0% de petróleo, 0% de plástico, que tem como objetivo levar uma brincadeira sem limites e saudável para os pequenos. Os nossos valores estão diretamente relacionados com o nosso propósito. Não só a Mancha tem esses valores, como a Zebu também tem esses valores e todos os projetos que a gente desenvolver. Então, por isso, o propósito organizacional está diretamente ligado ao nosso propósito individual. A matéria-prima que a gente trabalha é a matéria-prima brasileira, para fortalecer a biodiversidade local. É um produto que leva a educação ambiental para transformar a consciência de consumo, trabalhar com as crianças desde o início sobre educação ambiental, sobre educação socioambiental. Para cada kit que a gente vende, 10% é direcionado para um projeto social. A gente tem trabalhado com as escolas do município, com os CAPSs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, e para crianças com autismo, para crianças que estão em processo de reinserção social. I'm Not Heavy Metal é um movimento de uma organização, por enquanto, que é a Mancha, mas que pretende ser um movimento internacional para a descontaminação dos bens de consumo, dos metais pesados e dos pigmentos minerais. Aqui tem alguns resultados, Catarina de novo dando show. Incentivo à criatividade, o desenvolvimento sensório-motor foi algo que a gente descobriu no processo de desenvolvimento do nosso projeto, que terapeutas estavam demandando a nossa tinta, que tem cheiro de cacau, textura de urucum, cheiro de açafrão, para as crianças poderem desenvolver os seus recursos sensórios motores. Essa é a Maria Manuela. Temos procurado o apoio de escolas para desenvolver os nossos projetos, para fundamentar também. Aqui tem alguns registros. Esse aqui foi uma das dinâmicas. Oi? Não é de comer, não. A tinta, ela pode comer. Pode. Ela não é comida, a gente não faz uma tinta gostosa, porque não é uma papinha, senão não vai ter pintura, vai ser alimentação.
Mas o intuito é oferecer esse produto para um público que, inevitavelmente, está explorando o mundo com todos os sentidos. A criança, inevitavelmente, leva o produto na boca. A gente, através dos nossos estudos, a gente descobriu que quando um bebê está com um brinquedo na boca, isso pode ser por conta do gosto doce do chumbo, cara. E, enfim, então a gente precisa desenvolver recursos que possibilitem que a criança se desenvolva sem oferecer nenhum tipo de risco. Mais alguns resultados, a Jojo ali abusando de tinta orgânica, outras divulgações. Em respeito às certificações e aos grupos, são esses aqui, a economia circular, porque é um produto que pretende transformar essa lógica de exploração e descarte de resíduos. É um produto que quer se encaixar no ecossistema e girar todo o seu valor. Ou seja, depois de utilizada, a tinta pode se tornar um adubo e não um lixo. E o Sistema B, que é a rede da qual nós nos apoiamos, que é de impacto social ambientalmente positivo. Alguns dos pigmentos que a gente trabalha. E esse é o kit que a gente está oferecendo hoje em dia, com a tinta de cacau, de urucum e de açafrão. Eu ainda estou em busca do meu propósito, mas eu tenho encontrado ele por meio dessas iniciativas junto aos meus amigos, junto aos meus parceiros e as pessoas que estão buscando desbravar esse universo aí de trabalho criativo inexplorado, né, digamos assim. Bom, muito obrigado. Alô. Caramba, bom, é muito bacana. Eu, particularmente, participei da campanha de financiamento coletivo, dei para os meus sobrinhos. Não só isso, mas vocês participaram, né, da oficina de crowdfunding, acho que... Sim, participamos. Isso foi, Theo e Caruso arrebentam. Enfim, aí, mas tem tanta pergunta aqui que eu quero fazer, na verdade todo mundo fazer entre si, mas eu queria puxar aqui o Vabo, porque tem uma coisa que é muito legal, né? Você pensar que o Brasil é um mercado... tem um mercado financeiro que é um mercado que a gente não, que é quase inquestionável, né? A gente tem assim como quase inquestionável. Todo mundo sabe que tem alguns grandes bancos que lucram muito, algumas operadoras que lucram muito e está tudo certo, né? Tudo certo, digo, é o status quo, vamos indo em frente. E aí chega uma maquininha verde, né? E aí, de repente, eu juro, não sabia já há um tempo o que era Stone. Aí, de repente, alguém me falou, a Júlia me falou que era Stone. Aí eu olhei, em todos os lugares que eu estava comprando era a maquininha verde. Estava lá em todos os lugares. Como é que é desafiar, né? Não é simples, né? Porque, pô, olha com quem você está competindo, olha quem você está desafiando. Pois é, os donos do Brasil, né? Mas a gente acredita muito nessa questão do um dia depois do outro, em sonhar muito grande. Então, como a gente sonha muito grande, a gente não está vendo... Qualquer obstáculo que vai aparecer no meio do caminho vai ser pequeno perto do tamanho do nosso sonho. E o nosso sonho, efetivamente, é ajudar a vida desse empreendedor. E o nosso foco é o empreendedor pequeno do interior do Brasil. Então, a gente atende Rio, São Paulo, Minas, as grandes capitais, mas o empreendedor do interior do Brasil é esse que está mais abandonado. E a gente, então, montou algumas operações regionais, a gente tem mais de 300 escritórios agora abertos no interior, com esse objetivo, de conseguir atender esse cara que está lá sofrendo por todo esse mau atendimento que existe. Então, a gente procura fazer de uma forma que, efetivamente, traga esse valor para ele e que, por consequência, a gente vai acabar incomodando um ou outro que presta um serviço ruim, mas que a gente já percebeu que, com o tempo, também outros players surgiram com esse mesmo propósito nosso, que é elevar a barra, melhorar o nível, e os próprios players que já estavam, os incumbentes, passaram também a ter um posicionamento diferente, a se mexer, a perceber que o mundo está mudando e que você não pode mais deixar de atender bem seu cliente. Então, aquela velha história, você falou do Airbnb, do Uber e todas essas novas players da economia compartilhada, não é o taxista não perdeu o cliente para o Uber, né? O taxista perdeu o cliente para ele mesmo por ele não focar bem nesse atendimento, né? E por aí vai. Ou seja, a gente tem um propósito muito forte de conseguir viabilizar a partir de tecnologia Alô? Alô? Que
que esse serviço seja prestado de uma forma melhor para o varejista. E do ponto de vista interno, uma coisa que a gente acredita que só vai conseguir viabilizar esse propósito externo do ponto de vista do cliente se a gente conseguir também conectar o propósito de cada pessoa que trabalha com a gente com o propósito da nossa organização. Então, um ponto que você falou, para de procurar o propósito. Então, muitas vezes você não precisa inventar um propósito, você pode encontrar alguém que tem um sonho parecido com o seu, ou que te dê uma piscina para você nadar, que essa piscina vai virar um oceano que vai se conectar com o seu sonho, com o seu propósito. E isso é o que a gente procura fazer muito, né? É cada pessoa ter, dentro da nossa organização, dentro da Stone, poder ter essa oportunidade de encontrar a forma em que ela vai poder ser mais produtiva, que ela vai poder se conectar. E isso a gente tem um sistema de contratação muito forte. A gente contrata, em média, por volta de 200 pessoas por mês. Então, todo mês a gente tem que ter essa máquina de atrair jovem, atrair gente boa, jovem não só de idade, mas de espírito, né, também. E, para isso, o principal fator é essa questão do propósito. Ou seja, o propósito ele se tangibiliza a partir, por exemplo, de uma marca empregadora, né? Então, qual que é a nossa marca empregadora? A gente acredita que a gente é uma empresa que educa. A gente educa o cliente, porque muitas vezes a gente tem que ajudar ele a se valorizar, a usar o produto. A gente educa o nosso time. Desde o processo de seleção, todas as pessoas já passam por um processo de aprendizado em cada etapa. A gente educa o mercado, a gente educa o regulador, porque a gente tem uma regulação forte do Banco Central, e a gente precisa também acreditar, ainda mais agora que a gente está entrando num período de eleições, de que o governo tem um papel fundamental na regulação pró-mercado, pró-concorrência, pró-cliente. Então, toda vez que tiver uma regulação que é pró-cliente, para que as concorrências aconteçam de uma forma justa, a sociedade ganha. Então, não é para proteger A ou B, é para ser algo que possa ser aberto para todos. Alô. Não, realmente é muito legal, né? Porque às vezes eu tenho certeza que tem muita gente aqui que às vezes pensa em empreender em mercados que são absolutamente gigantescos, com players enormes e que e dá até aquele medinho, né? Mas aí tem uma coisa que eu fico vendo o Waber quando estava falando das maquininhas verdes que estão em todos os lugares e que é super legal. Aí você vê assim, caramba, olha o sucesso. Aí eu escuto aquela pergunta da minha... Outro dia, sei lá, eu estava dando uma entrevista no RJTV, aí eu escutei alguém falando assim para minha mãe, nossa, que legal, ele chegou lá. Aí eu assim, chegou lá aonde? Sabe, tipo, chegou lá onde? Aí eu te pergunto, Renato, essa coisa do sucesso, né, que você falou na sua apresentação e do propósito, incomoda, assim, né? Isso pode ser motivo de muita angústia, de muita insatisfação, muita felicidade. Se a gente percorrer, só para concluir também, não alongar a pergunta, mas essa ideia do lá, o que é lá? O que é lá e o que o lá, que a gente nem sabe o que é lá, quanto isso influencia a nossa angústia e na frustração da nossa busca pelo... Sei lá. Cara, alô? A gente fica revezando. Vamos lá. Oi? Gabriel, acho que é isso mesmo. Lá não existe, né? O único lá que existe é aqui dentro. Mas pelo modo como eu coloquei na minha palestra, o modo como a gente está programado pela sociedade, pelo modo como a gente está programado pelo ambiente que a gente vive, tem alguma coisa no nosso cérebro que diz que isso é o que é o real, né? Mas o que é o real é você permanecer equânime perante todos esses altos e baixos que a vida vai te proporcionar. E, pelo menos assim, no meu processo, tá, de estudar, respirar inovação, empreendedorismo, lá no Vale do Silício, trabalhar, estudar, abrir empresa, ter patente lá fora, eu voltei para cá com esse grande vazio no peito, de perceber que eu já tinha chegado lá, em tudo que a minha mente já tinha proposto para mim, né, num relacionamento perfeito, com uma empresa perfeita que dobrava de crescimento a cada mês, podendo viajar para todo lugar, podendo trabalhar de onde eu quisesse, mas esse lá não tinha chegado aqui dentro, né? E para mim faltou
Faltou essa realização pessoal de que a felicidade é essa conexão com esse algo maior, de você se perceber só um macaquinho aqui nesse planeta mesmo e só observar isso de longe. Quando você consegue dar esse zoom out e se descolar da sua mente, tudo fica muito melhor, né? Você tem muito mais prazer, muito mais paz, muito mais presença em tudo que você faz. Porque você... É tipo o videogame mesmo. Quando você está jogando videogame, às vezes você está feliz porque você não é aquilo, em fato, né? Você só está se divertindo. E aqui, sendo ser humano, é a mesma coisa. Você dá um zoom out, observa esse ser humano agindo, interagindo, reconhecendo, falando, interagindo, e você não se identifica com isso, né? É uma coisa que só vem com a própria jornada. Mas te respondendo, ao mesmo tempo, nós, seres humanos, nós precisamos de mudança constante para que isso imponha esse movimento da vida, e, ao mesmo tempo, a gente precisa de rotinas pré-estabelecidas e rituais todos os dias para poder fazer acontecer esse lá, né? E esse lá vai se transformando conforme você vai caminhando. Bacana. Bom, tem uma... bom, fique à vontade se vocês quiserem fazer perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir para a plateia, mas porque vocês ainda passaram por uma construção que, para mim, sou muito fã, eu acho magnífica, que é o crowdfunding, assim, porque o crowdfunding é você compartilhar na construção do desenvolvimento do projeto com uma série de pessoas que vão ajudar vocês na construção e que vão ser os maiores multiplicadores do propósito do que vocês acreditam, né? Como é que é isso mesmo ou não? É isso, com certeza. E a gente sempre se propôs a isso, né? Desde o processo de desenvolvimento da... Desculpa, todo mundo... Quem sabe o que é crowdfunding? Beleza, Boa. Foi mal. Mais do que o funding, né? O crowd, né? É o movimento das multidões, né? Você se sentir pertencido e você conseguir compartilhar o conteúdo para ele ter relevância. Não adianta você desenvolver um projeto embrionário, fechado, dentro da sua própria realidade, do seu entendimento do que o mundo necessita, quando o mundo não está pedindo aquilo, né? E a todo momento a gente faz isso, desde o processo de formação da associação, da Goma, que é essa associação colaborativa. Nós sempre estivemos em contato com outros empreendedores ou com os clientes, lidando ali, frente a frente, co-desenvolvendo o nosso produto. O crowdfunding não é desgastante? Assim? Muito, muito, muito. Muito, muito. Alguém já tentou fazer crowdfunding? Não? Já participou de uma... O crowdfunding, Que engraçado, né? Você vê que todo mundo sabe o que é, mas tem tanta oportunidade. Você não ganha dinheiro com crowdfunding, né? Essa é a primeira questão. É bom dizer Qual que é o isso. ganho do crowdfunding? Viabilidade de mercado. Saber se o seu produto é relevante de fato. E a gente entendeu que era esse o caminho. Então, o financiamento coletivo, ele foi, na verdade, uma forma da gente entrar em contato com as pessoas, apresentar o nosso produto e perguntar, faz sentido para você? É interessante? Tem viabilidade? É claro que você conta com o apoio da primeira rede, né, dos pais, dos amigos, dos colegas de trabalho, mas você vai também ultrapassando essa primeira rede, essa segunda camada de rede, para chegar ao público de uma forma geral. Foi basicamente assim que a gente construiu, e é assim que a gente está construindo até hoje o nosso produto. O nosso produto ele só é comercializado pelo Instagram, tratando diretamente com alguns pais e algumas pessoas que já captam a essência, já captam o valor do nosso produto. Estamos sempre abertos para diálogo, nesse sentido. Gente, então, agora vamos abrir para a galera. Que isso? É o que rolou? Tem umas com nome e outras sem, né? Ah, tá. Caramba. Valeu, Bebel. Mas Gabriel, posso fazer só uma colocação da fala do Renato? Super. Queria muito falar sobre isso, porque é o livro que eu estou lendo e, de alguma maneira, toca essa questão do propósito, esse lá, né, e esse cá, né, do propósito. O livro que eu estou lendo é Fissurar o Capitalismo, do John Holloway. E ele tem uma definição que é fantástica, falando sobre dignidade e propósito. E ele tenta determinar isso quando a atividade ela é suficiente nela mesma.
né? E ele diz que você fissura o capitalismo e que você atinge um status de dignidade e você alcança seu propósito quando você está realizando uma atividade que se justifica nela mesma, que você não está apontando para outra coisa. Eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para ter reconhecimento ou qualquer coisa do tipo. Eu estou aqui porque eu estou aqui, porque eu estou bem, porque eu estou feliz em estar aqui. Caraca, as perguntas são muito boas. Tem uma para Stone e para Mancha, que é a relação sobre relação cliente-propósito. Vamos lá, Stone e Vabo e Amon. Como os seus clientes enxergam o propósito de vocês? É claro. Como isso é comunicado? Como é a relação desse propósito com esses clientes? Ótima pergunta. Tá sem nome, mas valeu. Beleza. Então, primeiro é o seguinte, a gente acredita que é fundamental a transmissão desse propósito, toda a interação com o cliente. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que essa educação aconteça. Porque a gente tem mais de 3.000 pessoas no time, há 4 anos atrás era um time de 200 pessoas, subiu de 200 para 3.000 e poucas agora, e continua contratando no ritmo muito intenso. Então, a gente tem uma necessidade de conseguir treinar e expandir esse time de guerreiros pelo Brasil todo. Então, a pergunta é como que se dá essa relação? Em cada interação, o cliente ele tem que perceber o propósito no discurso, tem que perceber a paixão, tem que perceber o brilho nos olhos, tem que transmitir isso para que o cliente perceba que nós estamos ali para conseguir atendê-lo bem. A diferença principal é quando os players que já são incumbentes nessa indústria, que já estavam na indústria, você tem que ir ao banco para conseguir ser atendido. Então, e aí no banco você tem 10 produtos que o gerente do banco vai tentar vender para você. A Stone vai até o cliente. Então, essa é a primeira situação diferente, né? Então, a gente tem um time de guerreiros que vão até o cliente, enquanto que antigamente, para ele poder ser atendido, ele tem que entrar numa fila, buscar, falar com o gerente, ligar para um 0800, que dificilmente ele consegue falar, ou com preço abusivo e por aí vai. Então, nesses pequenos detalhes... Na atitude do... Na atitude do time que está ou no telefone ou que está presencialmente, é quando a gente consegue ter a maior capacidade de transmissão. E o desafio de fazer isso acontecer é que a gente tem que conseguir atrair e treinar pessoas que já tenham... A parte de treinar, que supostamente é a mais difícil, até nem é a mais difícil, porque a mais difícil é quando a gente conseguir selecionar pessoas que já têm isso na sua essência, pessoas que queiram servir o cliente, pessoas que já venham com esse mindset de atender e de servir e que seja empreendedor, porque na nossa definição, empreendedor não é só a pessoa que abre a empresa, empreendedor é muito mais uma atitude de vida. Então, se a pessoa já tem uma atitude empreendedora, ela vai ser um empreendedor dentro da nossa organização. E ela vai servir a outros empreendedores. E, dessa forma, todo mundo constrói coletivamente. Então, Júlia Zarda. Júlia Zarda fazendo escola sempre. Nossa professora. Então, muito importante que a gente consiga transmitir isso e que, consequentemente... E outra coisa também, para a gente poder atender bem o cliente, a gente tem que cuidar bem do nosso time. Então, antes de focar só no cliente, a gente tem que focar no time para que ele possa estar engajado, para que ele possa estar feliz, para que ele possa estar se desenvolvendo, para que ele possa ter conectado o sonho dele com o nosso sonho, para que então ele esteja preparado para cuidar do cliente. Bacana. Amor. Bom, no nosso caso, né, na nossa grandiosíssima empresa de 3 pessoas, bom, tem só mil vezes a diferença. Exatamente. A gente capta o valor, né? Nós percebemos o valor captado por parte do cliente de inúmeras maneiras, né? A gente está desde a fabricação do produto até o contato com os pais, né, que são de fato os clientes, e com as crianças, que são de fato os usuários, né? E agora com as escolas também, que são canais de contato com os clientes e os usuários, né? As escolas têm captado bastante os valores, assim, em uma apresentação eles percebem realmente o quanto a Mancha pode se tornar um veículo de educação ambiental, artística e alimentar, com esse estímulo sensório-motor e com esse incentivo à criatividade. E o trato direto com os pais e com as crianças acontece bastante nas oficinas que a gente oferece. Então, assim,
Aconteceu agora nesse final de semana, né? Quando eu chego para apresentar as tintas orgânicas, eu acabei de desenvolver um azul com o Pedro, né? Fazendo um laboratório, a gente recebeu uma demanda de uma escola que falou: olha só, eu quero substituir as tintas, mas não tem como eu substituir as tintas sem ter o azul. O azul é o mar, o azul é o céu, tem que ter azul para ensinar uma criança a cor. A gente falou: caraca, tá, azul é muito difícil, a gente conseguiu manipular repolho roxo e tchabum, virou azul. Aí levamos para a feira, para o Veganizando que a gente participou. E receosos, né, ainda um produto em teste, etc., a gente apresentou para fazer a dinâmica oficina com as crianças, falando sobre as origens dos pigmentos. A gente, e essa tinta aqui é feita de repolho roxo. A Aisha gritou: eu adoro repolho roxo! Eu falei: caramba! Ela captou o valor, captou a essência. E a Laurinha resolveu desenhar um cacaueiro, cara. Uma criança de 5 anos de idade desenhando um cacaueiro. Está tudo ali entregue, materializado aos nossos olhos. Então, nesse contato direto com o cliente, a gente consegue observar bem todos os valores do nosso produto e também as características que não são necessárias ou essenciais para a gente fazer acontecer. Então, também estamos a todo tempo, bem adequado ao que o Renato falou, né? Não, na verdade foi o que o Gabriel falou. Estamos a todo tempo desenvolvendo o nosso produto. Nosso produto nunca está pronto, a gente nunca chegou lá. O lá é agora, é o presente, a gente vai desenvolvendo. Tem uma pergunta que eu achei muito legal. É uma pergunta da Inês. Inês está aí? Aquela você tem nome. A Inês está ali. A Inês perguntou o seguinte: não existe idade para encontrar seu propósito, mas culturalmente o Brasil não valoriza o profissional com mais de 45, 50 anos. Uma pergunta maravilhosa para uma plateia que não tem 40... Você tem 45 anos? Ainda não. Então, ninguém aqui tem 45 anos. Tem 45 anos? Não tem 45 anos? Tem 45 a careca parece mais velha. Não, só para saber, ninguém tem 45 anos. Nas empresas de vocês, tem alguém com 45 anos? Tem muita gente com 45 anos? Tem bastante. 45, 50? Tem bastante? Tem? Não, porque você não é. Na organização que eu trabalho tem muita gente. Na equipe que eu lidero tem muita gente. Não tem muita gente, mas tem algumas pessoas, até porque a gente tem muita gente. Mas uma coisa que eu gostaria de responder, porque é um dos nossos valores, porque nessa economia que a gente falou de uma economia em transformação, Inês, a gente tem algumas premissas. Quando a gente estava olhando a programação, uma coisa que me chamou a atenção, eu falei: gente, só vai homem branco falar no palco. Eu já estava incomodado, sabe? Tipo, poxa, só homem branco tem propósito? Yuri, calma, Gabriel, semana que vem, porque semana que vem a gente tem uma galera feminina, porque a gente ia trazer assim. Então tá bom, porque um dos nossos valores é a diversidade. Porque não existe forma de a gente falar de inovação se a gente tiver todo mundo igual, falando para pensar a diversidade. É por isso que a gente tem edital de bolsa para os nossos cursos, porque paga quem puder pagar, quem não puder pagar não paga, porque a gente acredita que não adianta ter uma sala de aula que pense em inovação e a gente tenha pessoas que sejam da mesma idade, do mesmo gênero. Então, sim, existe. E, inclusive, um dos nossos valores, Carol Fernandes, se você estiver aí, Carol Fernandes, que trouxe esse input numa pesquisa sobre... A gente tem um laboratório de tendências, e no nosso radar do laboratório de tendências estava muito claro e evidente que em todos os nossos conteúdos a gente tinha que ter a diferença geracional, justamente porque essa diferença geracional é importante para a gente gerar inovação. Então, desculpa responder a pergunta, porque essa... Qual que foi a pergunta? A pergunta era se vocês acham que tem espaço nessa nova economia para profissionais entre 45 e 50 anos. Posso interar só uma coisa? Pode, claro. Tem uma organização, Inês, Inês, né? Inês, Isso, tem uma organização parceira da Zebu que se chama Lab 60+. Ela tem como sede São Paulo, mas está presente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em diversas cidades do Brasil. E o intuito dela é ressignificar a participação do idoso na sociedade. É uma revolução que transforma tanto o olhar da sociedade para com o idoso, mas também que pretende criar demandas e um lugar de participação ativa do público 50+ na sociedade.
E ela trabalha com o mercado de trabalho, ela trabalha com a academia, ela trabalha de diversas maneiras. É muito legal, vale a pena dar uma olhada. Adoro que todas as perguntas assinadas são de mulheres. Posso complementar também? Queria complementar também falando que uma das ondas dessa nova economia que já é presente, que não é uma coisa do futuro, um dia quem sabe, é a gente desmistificar essa coisa de que eu sou uma profissão ou que eu faço uma coisa só, né? Cada vez mais, nós, enquanto seres humanos, seremos enaltecidos pela nossa humanidade. Não importa se você é engenheiro, médico, secretária, pintor, artista. O que importa é o seu potencial humano que você coloca de intenção em cada coisa, tá? Por exemplo, eu me reinventei saindo da engenharia e hoje eu atuo enquanto escritor, eu atuo enquanto professor de yoga, atuo enquanto massoterapeuta ayurveda. Meu dia começou hoje atendendo um cliente da massagem ayurvédica, voltei, escrevi a palestra, voltei, fui dono de casa, dei comida para o Horus, né? Peguei o avião, vim para cá. Então, o que ajuda muito nessa questão, acho que é mais do que você ir atrás de alguém que possa te oferecer, mas você se empoderar enquanto ser humano, e se empoderar enquanto atividades, né? O que te dá tesão, o que faz você querer ir além, né? Aí, Renato, aproveitando que você está falando, porque tem duas perguntas legais para você. Uma é da Jennifer Vidal e a outra não está assinada, infelizmente. A Jennifer perguntou: Renato, diante do fato que a cooperação e troca entre indivíduos está estritamente relacionada com a felicidade, como encontrar o equilíbrio entre os inputs externos e o propósito? Repete, por favor, só para fazer o download direito aqui. Tem um fato, segundo a Jennifer, que a cooperação que a cooperação e troca entre os indivíduos está estritamente relacionada com a felicidade. Como encontrar, então, o equilíbrio entre os inputs externos e o propósito? Ótimo, perfeito. Antes de responder, Inês, você foi contemplada no que eu falei, beleza? Tudo certo? Tem mais Inês, alguma? A Inês ali. Tranquilo, Inês, vai lá. Tudo certo. Está perguntando se foi contemplada no que eu falei. Ah, ótimo. Legal. Jennifer a Jennifer está aqui. Ótimo, Jennifer. Eu acredito que o equilíbrio já acontece de uma forma muito orgânica, né? A gente busca tanto pelo equilíbrio, mas ele já está acontecendo aqui e agora. Pelo menos trazendo uma questão pessoal, o meu propósito conseguiu se equilibrar com essa parte externa quando eu virei essa chavinha que eu trouxe na palestra para vocês, né? De entender que quanto mais eu buscava e mais eu colocava objetivos na minha vida, eu não chegava lá, mas a partir do momento em que eu só era, enquanto ser humano, eu só colocava atenção em cada coisa que eu fazia, com total intenção e amor, aí sim as coisas floresciam naturalmente. Eu gosto muito do conceito de viver a vida em modo tela cheia, né? Desliga o celular e vive a vida em modo tela cheia. Então, quando eu estou aqui presente, eu estou presente, né? Eu anotei alguma coisa muito legal que o Vabo falou da Stone, mas está aqui, do lado, só em modo avião, né? Entender, se a gente cria esse espaço de amor e intenção em cada coisinha, naturalmente o efeito borboleta dá conta de acontecer o resto. É o que eu acredito para a minha vida, né? E eu acredito que quando você coloca essa intenção no aqui e no agora, o equilíbrio externo vem e aí o externo te dá mais inputs do que fazer e você continua nessa catarse. Para mim é assim que funciona. Eu queria dar um depoimento em cima disso que o Renato falou, que tem 3 anos que eu passei a fazer meditação, né? E então você tem várias correntes, né? Pode ser a Vipassana, Mindfulness, tem várias. Eu faço Mindfulness. E essa é uma dica prática de como é que você pode fazer isso que ele acabou de dizer, que é viver no aqui e no agora, que é você utilizar a meditação, que normalmente está associada a uma série de tabus e preconcepções associadas à questão religiosa, ou seja, tira tudo isso e você usa a neurociência provando que você consegue efetivamente utilizar como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de viver o presente. E, inclusive, um dos valores nossos na Stone, são 5 valores, um deles é Live the Ride,
que é aproveite a jornada. Quando você passa, você está pensando em viajar, você está pensando só no ponto de chegada, você não olha para fora pela janela. Então, quando você está aproveitando cada segundo do que você está vivendo, a consequência natural é o que tiver que acontecer. Queria dizer para a Inês também que você é super bem-vinda na Estônia. A gente acredita muito na diversidade em geral, em todos os tipos. E, na realidade, quando eu digo que a gente contrata jovens, é muito mais a cultura jovem, que tem pessoas lá que trabalham com a gente de mais de 60 anos, 70 anos, 40 anos, que tem a cabeça jovem, enquanto tem alguns pessoal de 20 e poucos anos que tem a cabeça não tão jovem, né? Então, é muito mais o espírito e o mindset do que, efetivamente, a questão etária. Aí eu vou aproveitar esse gancho e tem uma... Semana que vem, na próxima terça, sobre mindfulness. É uma pena, assim, quem não se inscreveu... A gente combinou que ia fazer essa propaganda, né, agora. Na verdade, a história estava construída e está lotada, assim, mas assim, sempre acho que tem fila de espera, né? Da fila de espera, que está muito bacana, na verdade. E aí, aproveitando o gancho que ele falou também sobre... A gente está falando sobre gerações, Inês, você virou super personagem. A Flávia Ribeiro, cadê a Flávia? Flávia está lá atrás. Ó. A Flávia fez uma pergunta que basicamente é aquela história sobre a geração Y e os millennials, que eles nunca estiveram tão inquietos e buscando mudanças na atual economia e no mercado de trabalho. Muitos deixando grandes empresas, mas ainda não encontraram um trabalho que os conectem com um propósito maior. Nessa transição de um novo modelo de mercado de trabalho, como se preparar? O que vocês aconselham aos novos líderes que nem sempre têm um perfil empreendedor? E aí? Amon! Sacanagem, né? Cara, o que nós aconselhamos... Posso falar, então? Você pode perguntar... Porque ele é moderador, ele já responde. Responde a pergunta, tá ótimo. Não, sabe por quê? Porque eu particularmente, uma vez eu estava no Rio Ponto Futuro do ano passado, e aí uma pessoa do meu lado virou e falou assim: não existe empreendedorismo se você for CLT. Pô, eu falei, cara, desculpa, ela era moderadora, no caso. Eu virei para ela e falei assim: olha, desculpa, você está falando para 95% da plateia que ninguém aqui pode ser empreendedor. Né? Depois Gabriel, e não existe perfil, né? Eu acho que dentro do empreendedorismo não existe perfil. Se existe perfil, você está repetindo padrões. E repetir padrões, necessariamente você está se enquadrando. E você se enquadrar, você necessariamente está trabalhando dentro de um sistema que já foi construído. E empreender é você desenvolver algo novo dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade, que pode ser dentro de uma empresa ou pode ser de forma independente. É isso. A gente empreendeu aqui um investimento de 120 milhões de reais. Verdade. Mas empreendemos assim, com cada detalhe. Nós, uma galera, acreditamos num sonho e fomos em frente. Nós somos todos CLT, porque a gente acreditava que a gente conseguia mudar, porque a gente acredita, na verdade, que a gente consegue mudar alguma coisa a partir daqui. A gente acredita que a gente pode entregar um significado. E mais do que isso, outras pessoas acreditaram na gente. Mas essa história não começou bonita, assim, eu tenho 23 anos, quando eu tiver 24 anos eu vou fazer isso, aos 25 eu vou fazer esse outro negócio, aos 27. Não é nada disso. Você vai acreditando no seu sonho e vai perseguindo. Essa história de perfil também é uma viagem, cara. É algo que a mídia produz e propaga que não faz sentido nenhum. Outro dia eu escrevi, compartilhei só com os meus amigos, uma crítica aos unicórnios, né? Cara, tem símbolo mais fantasioso do que um unicórnio, né? Para falar sobre essa idealização dos bilionários. Cara, isso não existe. Esse modelo Steve Jobs é impraticável. Acreditar que todo jogador é Neymar Júnior, não existe isso, cara. Empreender está diretamente associado a você não estar enquadrado a um perfil, na minha visão. E complementa muito a pergunta da Jennifer, é isso? Como que a geração Y lida com isso, a geração millennial? Acho que o grande problema da humanidade hoje é buscar externamente soluções para o que complementa interno, ao invés de buscar internamente soluções para você externalizar no mundo. E concordo super com o que você falou, Amon. A partir do momento que você setoriza e caixifica as coisas, vou deixar de ser CLT, vou ser empreendedor, não existe isso. Você está sendo humano.
Você está expressando o seu melhor. E a partir disso você vai se expressar enquanto CLT, enquanto intraempreendedor na Casas Firjan, enquanto um empreendedor, não importa. Né? Não importa. A atitude de empreendedor é você estar confortável com o risco. E às vezes nem tão confortável assim, mas você está lá do mesmo jeito. Então, só para então fazer o checklist aqui das dicas que ela pediu, né? Quais são as dicas? Acho que o principal, efetivamente, essa diferença entre essa atitude empreendedora, que é uma pessoa que transforma realidades, é uma outra definição de empreendedor, alguém que transforma a realidade, e a pessoa que está na vida passeio. Né? Então, a pessoa que simplesmente, se você pegar a quantidade de filmes de Hollywood que agora são feitos de zumbis, série da Netflix, é porque eles estão lendo uma realidade que está acontecendo no mundo, a quantidade de pessoas que existe, que não é o personagem, são as pessoas que são zumbis que estão na vida sem conseguir efetivamente encontrar esse autoconhecimento. Então, a dica que eu daria para esse jovem, geração Y, inquieto, ansioso, é entrar num processo em que ele comece a aprender, dado que a profissão que ele vai ter no final da faculdade não foi inventada ainda, então ele vai ter que aprender o que tiver lá. Não adianta aprender só a ferramenta, finanças, estratégia, marketing, engenharia, não adianta aprender isso só, porque ele vai ter que aprender o que tiver que ser aprendido. O jovem que está saindo da faculdade hoje, quando ele entrou, não existia Bitcoin, não existia blockchain. E a tecnologia está sendo criada agora, provavelmente ele só vai trabalhar daqui a 5, 6 anos. Então, ele tem que estar com esse radar aberto para ele poder aprender e ter essa postura de protagonista. E ele é protagonista e líder, que você comentou na pergunta. Antes de ele ser líder de qualquer coisa, ele é líder dele mesmo. Então, ele ter essa possibilidade de se conhecer para que, então, ele esteja aberto às possibilidades e às oportunidades que vão surgir para ele. Aí eu vou aproveitar e voltar a pergunta para você, que tem uma pergunta... Poxa, não tem nome. Mas como fazer com que a sua equipe sinta o mesmo propósito que você está sentindo? Legal, ótima pergunta. Esse é um desafio grande que a gente tem. Acho que a principal dica nesse sentido é ser genuíno. Né? Ou seja, você não vai apoiar a diversidade simplesmente porque está na moda, responsabilidade social porque está na moda, propósito porque está na moda. A gente acredita, tudo isso que eu falei aqui, a gente tenta transmitir isso não só a partir de palavras, mas também em ações, para que o time sinta que isso é verdadeiro, que isso é genuíno e, consequentemente, possa, a partir daí, transmitir adiante e poder internalizar isso. Aí, claro, tem uma série de ferramentas que a gente pode usar, então, desde o processo de seleção, a gente se comunicar muito claramente quem nós somos, o que a gente espera do candidato, para que, então, o candidato, quando começa a trabalhar com a gente, ele não seja surpreendido, ele já sabe que a gente é isso, qual é a causa que a gente luta, por que a gente existe, por que ele tem que acordar todo dia cedo de manhã e vir lutar pelo quê, e por que ele deveria se importar por isso, que o cliente é a nossa razão de existência. E aí depois, claro, o processo de educação, na nossa visão, é um processo de repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente vai internalizando, mais a gente vai se autoconhecendo, isso vira um ciclo virtuoso que o nosso time, então, passa a também vivenciar claramente. E, é claro, tem pessoas que acabam não se conectando, tem pessoas que se conectam, pessoas que evoluem, e aí vai do próprio desenvolvimento individual de cada um. Mas a principal dica é que seja genuíno e que você utilize esse processo de educação cada vez mais tendo rituais. Né? Então, um dos nossos valores, por exemplo, para exemplificar aqui, é transparência, é franqueza. Então, não adianta, eu sou franco, mas eu não digo o que eu estou pensando. Eu tenho transparência, mas eu não apresento os resultados ou a estratégia da companhia. Então, a gente tem um ritual que não importa o tamanho da empresa, a gente começou a fazer quando tinha 100, 150 pessoas, hoje tem 3.500 pessoas no time, e a gente continua fazendo, que é toda sexta-feira, o meu sócio, que é o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele vai para frente da empresa e conecta com todos os escritórios via o nosso Facebook interno, que é o Workplace, e ele vai e apresenta os resultados da empresa. E qualquer pessoa pode fazer qualquer pergunta para ele, e ele vai e responde, e a gente vai, às vezes é um problema com o cliente, a gente vai direcionar, porque problema é o que não falta, né? Uma das competências lá é solucionador de problemas. Então, tudo isso que eu estou falando são intenções, mas a gente está cheio de problemas, cheio de desafio. O próprio crescimento rápido exige uma série de desafios e complexidades. Então, a gente vai tratando, a única forma que a gente tem é dando muito valor a quem está na ponta atendendo o cliente. Então, isso e esses rituais em que a gente transmite o resultado, fala da estratégia, fala da cultura, fala o que a gente acredita, dá boas-vindas para as pessoas, é uma forma também de tangibilizar tudo isso que a gente acredita. Que bacana. Só quero contar um caso aqui hoje que aconteceu, que eu acho que transparência é fundamental. Isso é fundamental.
E hoje, para aumentar a transparência, eu acho que a cervejinha ela ajuda a você ser até transparente e super claro, assim, num momento crítico. Hoje eu peguei a cadeira de praia, tinha uma parceira minha maravilhosa, né, que trabalha junto comigo. A gente está trabalhando tanto, que a gente às vezes nem se encontra. E aí hoje eu peguei cadeira de praia, fui lá pro terraço, a gente pegou uma cerveja de cada um, a gente foi super transparente. Aí a gente saiu assim com esse amor maravilhoso, que um amor sincero, de olha, confia em mim, com você, os dois falando confia, a gente se confia. É só porque as coisas estão no caos, nessa velocidade da transformação. Eu acho que isso que você falou é brilhante, assim, transparência, né? Não precisa ser com cerveja sempre, mas enfim. Aí, Renato, tem uma pergunta que é: como lidar com o conflito de viver o presente e versus planejar o futuro quando isso começa a atrapalhar o viver o presente? De novo, essas perguntas estão assim. Como lidar com o conflito? O conflito é o seguinte: viver o presente versus planejar o futuro, né? Porque quando isso começa a atrapalhar viver o presente. Nos últimos 10 mil anos, a humanidade vem tentando responder essa pergunta. Basicamente. Sobrou para você. Cara, eu gostei muito do que o Vabo falou. Ele falou, assim, não sei se foi com essas palavras, porque é a minha interpretação, mas ele falou assim: a gente sonha sempre muito alto, mas a gente está no presente resolvendo o problema, resolvendo o conflito, porque o nosso sonho é muito maior do que qualquer intempérie que apareça. E é isso que mantém a gente seguindo lá. Então, se o seu sonho não te motiva e está te atrapalhando, você tem opção A, acaba com o sonho. Opção B, transforma o sonho, né? Ou opção C, cria um sonho novo em cima desse. Lidar com a mente não é fácil, né? A gente, enquanto ser humano, como o Vabo falou, é uma pergunta de 10 mil anos. É ancestral. Desde que o ser humano se entende por ser humano, ele tem conflitos com a mente, com esse aparato maravilhoso que pode tanto transformar quanto destruir. E, pelo menos na minha prática diária, eu observo esses pensamentos com muita clareza. Eu acordo, eu gosto muito de rituais, como o Vabo falou, tipo, acordo, faço a minha meditação, aí começa a minha prática de yoga. E na prática de yoga já começa: Renato, está na hora de trabalhar, está na hora de trabalhar. Eu falo: não, porra, eu estou aqui, estou fazendo asana, estou respirando, deixa esse pensamento para lá. E o pensamento vem todos os dias. E a minha responsabilidade é observar esse pensamento e não dar atenção para ele. Então, da mesma maneira, quando o sonho começa a te atrapalhar, você olha para ele, observa esse pensamento e deixa para depois. Porque é um mecanismo natural da mente. Assim como quando eu estou trabalhando, vem lá: puxa, agora está na hora de fazer yoga, né? Você não está cansado? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E se você dá atenção para todo e qualquer pensamento que a sua mente coloca para você, você acaba tendo uma existência medíocre, né? Você deixa de realizar tudo que você tem que fazer, porque, como a gente viu na jornada do herói, qualquer tipo de movimentação implica ter desafios e tentações o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia. E se você não está atento ao que o seu ser está manifestando, a sua mente, as suas emoções, e você não tem esse poder emocional, mental sobre eles, você fica à mercê dos seus pensamentos, você fica repetindo histórias de traumas de quando você era lá criança e você não tinha o aparato da racionalização para poder ir além. Então você só repete padrões do passado ao invés de criar novas atitudes, virtudes e valores para poder construir um futuro diferente. Você vive no modo piloto automático. Cara, e acho que a gente, complementando isso, né? Acho que a gente vive numa sociedade que produtificou tanto as coisas que ela esqueceu do processo, né? Então ela esqueceu que o que vale a pena é o processo de desenvolvimento. A gente vivencia isso nas dinâmicas com as crianças. Às vezes a gente está fazendo um trabalho terapêutico com os pais, cara. Não é com as crianças. A criança está querendo brincar e a mãe está: vai lá, filho, faz aquele desenho que a mãe gosta de ver. Meu filho desenha muito. Aí você fica: caramba, filho, você sabe que você não vai conseguir fazer uma linha reta com essa tinta, né? A gente fica: caramba. Você vê que são expectativas que estão sendo postas na mesa e toda a experiência, e todo o tratar, todo o desenrolar que pode ser prazeroso, criativo, fora da caixa, enfim, dentro de tudo que a gente está falando, ele se perde. Eu acho que esse exemplo aqui demonstra que a mãe está buscando uma performance
da criança. Você está buscando um resultado. O resultado, performance. E a sociedade ela vem colocando essa exigência de performance para nós. Mas não é para você deixar de ter performance. Então, eu não sou especialista como o Renato, mas o que eu aprendi nesses últimos anos é que a nossa mente ela tem como se fosse uma balança. De um lado, você tem a performance, tem o controle, tem o ego, e do outro lado, você tem os sentidos, a presença. Então, por exemplo, sentidos. Você não consegue sentir o sabor da comida ontem. Você não consegue sentir dor na semana passada. Você sente a dor e a fome agora. Não tem como, né? Então, como é que você faz? Aí, muitas vezes, é para você manter essa performance elevada, e esse é o equilíbrio. O equilíbrio é quando você também eleva esse outro lado dos sentidos. E aí você não é de, então eu vou deixar de ter performance para poder passar a ter só a presença. Não, você tem esse equilíbrio dos dois lados. E tem até uma tese que diz que nesses últimos 10, 20 mil anos foi quando surgiu a imaginação para o ser humano, foi quando diferenciou a espécie humana das demais espécies do planeta. E tem uma tese que diz que quando o ser humano conseguir dominar esse outro lado, que é o lado do sentido, da presença, do aqui e do agora, que é contra esse planejamento futuro, do passado, né? Porque o futuro ele só está remetendo à memória, né? Então, que é o passado. Enquanto que a presença é o aqui e agora. Quando o ser humano conseguir dominar esse outro lado, provavelmente vai ter uma nova evolução da espécie. Mas isso é papo para outro dia. Mas uma forma de você conseguir efetivamente visualizar isso, uma das formas, sem dúvida nenhuma, é a meditação. É esse exercício de atenção plena em que você consegue tentar se equilibrar entre toda a necessidade de futuro, passado, controle, ego e trazer isso para o momento presente, agora. E você vai equilibrando dessa maneira, se autoconhecendo e sabendo quando você tem que usar performance e quando você tem que viver agora. Só para criar o debate. Entendo, concordo. Mas quando eu falo sobre a performance, a busca por um resultado, né, em oposição ao presente, é porque muitas vezes a gente está buscando um resultado quando existem uma infinidade de tantos outros resultados e a gente fecha as portas porque a gente está buscando uma específica performance. Quando eu estava sexta-feira buscando o azul, eu encontrei uma variação de tonalidades que a gente ia jogar fora. Eu falei, opa, não, cara, a gente não está buscando isso agora, mas isso vale muito a pena. Olha a riqueza disso aqui. Né? Então, eu acho que a atenção, o ponto de atenção é o que eu estou buscando, o que tem de bom e de valioso nesse cenário que pode me levar para caminhos que eu desconheço. Às vezes a gente está buscando a performance e a gente está fechando completamente o nosso horizonte. Esse negócio da performance, como vocês dois pontuaram muito bem, eu queria até complementar, Amon, na sua fala, da performance que eu vivi lá no Vale do Silício, e pouca gente sabe isso, mas hoje no Vale do Silício, a taxa de suicídios infantis é a maior do planeta. Tem um artigo muito bom no portal The Atlantic que fala sobre isso, porque ocorre justamente isso, um excesso de performance, de projeção dos pais que vivem naquele ambiente super competitivo, super performático, né, que querem projetar isso nos filhos e os filhos não dão conta. Né? Então, todo o nosso universo, toda a nossa existência está pautada nessa dualidade de luz e sombra, de equilíbrio. Uma coisa que eu ouvi de um mestre taoísta, o Mantak Chia, muito interessante, que ele falou o seguinte: nossos pensamentos estão sempre flutuando, né? As dualidades bem e mal, performance, essência. Então, quando a gente observa qualquer tipo de pensamento que não faz sentido porque a gente está vivenciando no aqui e agora, pode ser agora, até voltando para a pergunta, o sonho que está impedindo você de pautar na realidade de maneira efetiva, você tem que florescer esse outro lado que precisa para equilibrar o outro. Então, por exemplo, aqui agora, antes de entrar aqui, estavam vindo vários pensamentos ruins, do tipo, puxa, eu vou falar várias coisas que talvez as pessoas não vão gostar, não vão me chamar nunca mais. E foi cultivando. E os pensamentos negativos são tipo erva daninha, você não precisa fazer nada, eles florescem por si só. Né? O seu esforço é florescer o lado positivo, o lado que combate isso, para achar o equilíbrio. Então eu fui florescendo aqui, poxa, tudo bem, se não me contratarem nunca mais, eu não fizer palestra nunca mais, eu vou continuar fazendo massagem, vou continuar fazendo aula de yoga, tá tudo certo. Né? E aí, a partir desse florescimento do lado positivo, equilibrou e eu entrei em paz. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu dei na aula de yoga. Você precisa trabalhar no Hack Life, você precisa trabalhar no Hack Life, está perdendo dinheiro, tem que fazer isso. Tá bom, se eu fizer meu yoga agora, eu vou trabalhar melhor depois. É mesmo, então ok, economizou. Né?
Então, vale mesmo para o sonho do futuro. Ai, meu Deus, vai demorar muito para chegar, estou ansioso, estou isso, estou aquilo. Tá, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui agora, está tudo certo, vamos respirar, vamos fazer o que tem que ser feito, trabalho de formiguinha, não esquece, beleza, economizou. Só que, normalmente, você não consegue perceber, ter esse distanciamento entre você e a sua mente. Porque você não é a sua mente. A gente acha que a nossa mente é a gente, mas não é. É você uma coisa, sua mente é outra. Como é que você faz para você conseguir ter esse meio segundo de perceber que esse pensamento é um pensamento que está te levando a uma crença limitante ou é um pensamento negativo que está afetando sua autoestima? Boa pergunta, Vabo. Você, como praticante de mindfulness, acho que você já tem a resposta, mas é assim, é um processo de disciplina de todos os dias meditar. Eu medito já há 6 anos. Né? Então, todos os dias, quando você senta para meditar, você faz esse processo. No meu caso, eu presto atenção na respiração, só observo o ar quente que entra, o ar quente que sai, e fico na sensação. E eu gosto de fazer a analogia da mente como se fosse o Big Bang. Né? Lá no começo da era do universo, você tinha lá um estado não manifesto, uma energia toda condensada que não aguentava mais, e ela explodiu. Aí manifestou tudo, o universo, depois de milhões de anos, estamos aqui no aqui e agora. O aqui e agora é o produto dessas infinitas combinações aleatórias de manifestações desde o Big Bang. E a nossa mente, a nossa natureza, é exatamente assim, ela quer o tempo todo explodir para todos os lados. Ela está sempre explodindo. E a meditação nada mais é do que você observar esses diferentes caminhos da mente e falar, opa, volta para cá. Opa, volta para cá. Né? E só pela prática constante da meditação, né, todos os dias eu medito pelo menos 40 minutos. 40 minutos pela manhã, 40 minutos à noite. Então, todos esses momentos eu estou observando, minha mente indo para todos os lados, voltando a atenção para a respiração, observando a respiração. Aí isso me faz ficar consciente desses pensamentos. Quem não tem essa prática vai sentir esses pensamentos como preguiça, raiva, desconforto, insegurança. E aí, porque, na verdade, todas essas sensações são manifestações da própria mente. Os pensamentos, as emoções, sentimentos são pensamentos que não foram colocados em palavras. Então, o corpo está sentindo, porque corpo e mente estão interligados. Então, é a prática, não tem jeito. E cada um tem um processo diferente. Né? Não tem como eu dizer a receita mágica para todo mundo, mas é uma prática de conversa consigo mesmo. Pessoal, tá bom pra caramba. Até meia-noite, não é? Eu ia fazer, quem tá com fome, levanta a mão, mas hoje já que estamos eu. Não, vocês foram assim incríveis. Já estou ansioso para a próxima terça-feira, até porque a gente vai continuar nessa história. Queria agradecer a vocês profundamente por estarem aqui nessa terça-feira e a vocês que permaneceram e escutaram todo mundo. E é isso. Obrigado, pessoal. Vocês querem dizer alguma coisa? Não? Querem falar alguma mensagem? Quero falar. Quer? O Renato quer falar aqui, ó. Gente, eu esqueci de falar no final da palestra. Se vocês conectaram com a palestra, com o meu trabalho, com alguma coisa do que eu falei aqui, né, o Hack Life é um portal que tem um podcast. Toda sexta-feira eu coloco a Sexta Filosofal ou eu trago alguma entrevista de alguma pessoa que está vivendo esse novo momento da nova era. Já tive pessoas como o professor Miguel Nicoleles, que fez o exoesqueleto, né, um neurocientista referência mundial, o moralista Eduardo Cobra. Então, está sendo um trabalho muito gostoso, muito gratificante. Né? Então, espero todos vocês lá. Vocês entrem no hacklife.com.br ou no Instagram. Nós não estamos no Facebook, tá? Por questões óbvias. Então, ou no Hacklife ou por e-mail. E-mail é o melhor, que você não tem distração nenhuma. Você recebe e-mail e lê o e-mail com toda a calma do mundo, tá bom? hacklife.com.br. Obrigado por estarem aqui. Obrigado de verdade. Queria só desejar para vocês uma excelente jornada de autoconhecimento, que vocês possam se conectar com o propósito e o sonho de vocês. Obrigado. E eu agradecer a todo mundo também que ficou aqui até agora, a Júlia, Yuri, Wesley, Gabriel, as Caróis, inúmeras Caróis da Firjan. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.